Olá, boa noite. Uma briga entre vizinhos termina com agressão. Tudo filmado por câmeras de segurança. Um homem dá uma voadora em uma mulher de 56 anos. Os vizinhos que acompanham a situação ficam revoltados. Você vê aí imagens do começo da discussão. Ela vai bater no capô do carro. O homem para, ele vai descer. Os dois têm uma discussão, brigam, ele estaciona depois o carro na frente da casa dela. Isso aconteceu em Franca, no interior de São Paulo. Brigaram, reclamaram, bateram boca. Quando a gente pensa que ele vai embora, ele que é filho da vizinha, sai do carro, faz um gesto obsceno, dá uma volta no quarteirão. Você vê que ele estaciona agora o carro em cima da calçada. Nesse momento já vem correndo totalmente descontrolado e dá uma voadora e atinge um peito dessa senhora de 56 anos. Os vizinhos ficaram sem acreditar nessa cena. Você vê imagens do momento da voadora em que a mulher cai de tão forte que foi a pancada. Veja agora outros destaques do dia. As últimas informações da queda de um ônibus em João Molevade, Minas Gerais, que até agora matou 17 pessoas. Circula nas redes sociais o vídeo da briga de PMs no centro de São Paulo. A polícia militar disse que prendeu o policial que ameaçava o colega com a arma no rosto. E você vai ver também. Vacina contra a Covid da Pfizer está fora dos planos do governo. Quadrilha que roubou 3 milhões de litros de combustível de dutos da Petrobras é presa. Cliente ameaça e humilha manobrista no interior de São Paulo. Sem fiscalização, camelódromos se aglomeram em São Paulo. E as últimas notícias da queda do ônibus que deixou pelo menos 16 mortos em Minas Gerais. O Agora Brasil já está no ar. Hoje é 5 de dezembro de 2020, mais uma vez bem-vindo à edição de sábado do Agora Brasil. A gente começa falando da repercussão do vídeo que circula nas redes sociais de dois PMs brigando no centro de São Paulo. Olha só essas imagens. A polícia militar informou que afastou os dois agentes após imagens circularem na internet nesta sexta-feira. O agente que aponta a arma para o colega foi preso em flagrante por crime militar. O comando da PM classificou o ato como gravíssimo e repulsivo. As imagens mostram dois policiais militares discutindo e um deles aponta a arma para o rosto do outro colega da corporação, no centro de São Paulo. O caso ocorreu durante a manhã na região de Santa Efigênia, conhecida pelo comércio popular, com trânsito intenso de pedestres e veículos. O motivo da briga foi o atraso de 5 minutos na troca de turno do almoço. De acordo com a polícia, o soldado que aponta a arma foi quem atrasou e a reação contra o colega, que é cabo, aconteceu quando ele foi informado que o atraso seria relatado ao comando superior. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que informou que assim que recebeu os vídeos, afastou os dois agentes. Eu imagino o nó que deu na cabeça da população. Está ali no centro, vendo dois policiais brigando. É realmente, no mínimo, revoltante e que seja cumprida a lei para eles também. Vamos mudar de assunto, vamos falar do acidente que deixou pelo menos 17 mortos e 26 feridos na queda de um ônibus de uma ponte em João Molevade, Minas Gerais. O acidente aconteceu na BR-381. O veículo que transportava 46 passageiros no momento da tragédia saiu de Mata Grande, Alagoas, e ia para São Paulo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que a empresa JS Turismo é dona do ônibus e não tinha autorização para transportar passageiros.
Na manhã de hoje, a polícia divulgou a identidade de 13 das 18 vítimas que agora já foram confirmadas. A lista, segundo a polícia, foi obtida por meio de levantamentos feitos pelos investigadores. A BR-381 é conhecida como Rodovia da Morte pela quantidade de acidentes e mortes que ocorrem na área. Ainda hoje, nessa edição do Agora Brasil, a gente volta com mais informações ao vivo dessa tragédia. Realmente 2020 está sendo um ano muito difícil, é tragédia após tragédia. Pouco mais de uma semana após aquele acidente em Itaguaí, São Paulo, que deixou 40 mortes, também em um acidente de ônibus. É triste e lamentável passar essas notícias para vocês, mas é o nosso trabalho, temos que deixar vocês por dentro de tudo o que acontece. Vamos trocar de assunto. Aqui no Brasil, a Anvisa abriu a possibilidade do uso emergencial, usar o esquema de uso emergencial para vacinas contra a Covid-19. Vamos para Brasília conversar com Alex Guzmão. Alex, a Pfizer mostrou interesse? Boa noite. A Pfizer vai fornecer a vacina contra o coronavírus ao Brasil já em esquema emergencial. Até o momento, o laboratório encaminhou à Anvisa o resultado dos estudos nas fases 1 e 2. A terceira, que inclui testes em humanos, ainda não foi submetida à agência. Nesta semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que vacinas que precisam de temperaturas muito baixas de armazenamento não seriam compradas pelo país. Esse seria o caso da Pfizer, que precisa de 70 graus negativos. Mas hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, um representante da empresa disse que essa temperatura, 70 graus negativos, seria mais para o transporte da vacina e que a Pfizer criou uma embalagem que resolve esse tipo de problema. Como é que a caixa foi feita? Foi com base em todos os países, inclusive que tem clima parecido com o nosso. Ela transporta as vacinas a menos 70 graus por 15 dias. No local de aplicação da vacina, você pode tirar a vacina e colocar na geladeira normal, que é de 2 a 8 graus Celsius positivos. Você a vacina é conservada por 5 dias. Se você contar o todo, dá 20 dias, né? Quer dizer, daria 15 dias na caixa e mais 5 dias num refrigerador comum, como a gente tem em casa. Obrigado, Alex, pelas suas informações. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu a quadrilha que roubou mais de 3 milhões de litros de combustível de dutos da Petrobras. Almir Aparecido de Assis Feitosa foi preso em casa, no Paraná. Segundo as investigações, o empresário é o principal alvo da ação, já que ele recebia 80% do combustível roubado no Rio de Janeiro e revendia em cidades do Paraná. Vários caminhões lotados de combustíveis foram apreendidos e vão passar por uma análise da polícia. Outro preso na operação foi o fiscal David Pereira de Jesus, contratado de uma empresa terceirizada da Transpetro. Ele é suspeito de facilitar o roubo. Pessoas foram presas na segunda fase da Operação Sete Capitães. Elas são acusadas de furtar, transportar e revender o combustível direto dos dutos da Petrobras no norte e no noroeste fluminense. Além do Rio de Janeiro e Paraná, policiais e promotores cumpriram mandados em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Em 12 perfurações, os criminosos roubaram cerca de 3 milhões de litros de combustível e revenderam o material por 5 milhões de reais. Já o prejuízo à Transpetro ultrapassa 25 milhões de reais. Um empresário humilhou, xingou e ameaçou um manobrista de Campinas, no interior de São Paulo. A cena é revoltante. Hoje, o repórter Thiago Prudente foi ouvir a vítima dessa violência. A chave do carro aqui, eu vou pegar meu cano lá. Eu vou dar um tiro na cabeça desse merda aqui, ó. Seu merda. Você viu o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu bosta. Seu bosta do caralho. O homem que protagoniza a cena vergonhosa é Tiago Zoaim Gonçalves, de 40 anos. Ele segue com as humilhações. Você é um merda, velho. Você é um merda. Entendeu? O que você ganha em um mês, eu gasto em um dia, seu bosta. O alvo de tanto baixo nível era o Jailton. Ele é manobrista desse bar de alto padrão em Campinas. Ele conta que os ataques começaram depois que ele pediu a chave para manobrar o carro do cliente, que estava parado em cima da calçada. Nem pedi para ele retirar, eu me ofereci para tirar, para ajudar, para parar num local devido, adequado. E aí, do nada, ele perguntou
quem eu achava que eu não era nada, que eu era um lixo. O sentimento primeiro estava de medo, na verdade, e de raiva de não poder fazer nada, porque afinal eu preciso do trabalho, eu preciso trabalhar. O caso aconteceu no fim de semana e veio à tona com a divulgação do vídeo na internet. Seu bosta do caralho, eu meto um tiro na sua cara ali, ó, que tá embaixo do meu banco. A polícia veio até o bar no dia das agressões. No carro do empresário não localizou nenhuma arma. Um boletim de ocorrência por injúria e ameaça foi registrado na delegacia. O que dói, na verdade, é saber que ainda existe no século XXI, pela situação que a gente trabalhando, correndo atrás da gente, e tem gente que tem esse tipo de atitude ainda, porque tem um poder aquisitivo maior, acha que tem direito de humilhar e de xingar as pessoas e ameaçar. Em regiões do comércio popular no centro de São Paulo, ambulantes trabalham sem se preocupar com a fiscalização ou até mesmo seguir as regras de sanitização em época de Covid-19. E esses lugares acabam se tornando verdadeiros covidários. Todas as madrugadas no Brás, uma das principais zonas de comércio popular no centro de São Paulo, é assim. Ruas inteiras tomadas por camelôs. Eles usam geradores próprios para manter a luz. Aqui não há distanciamento social, o que favorece o contágio pela Covid. De manhã a situação fica ainda pior. Enquanto os camelôs trabalham livremente, sem fiscalização, os lojistas da região vivem um problema sério. Com o regresso da capital paulista à fase amarela do Plano São Paulo, as lojas só podem ficar abertas por 10 horas e com apenas 40% da capacidade. A pandemia já tinha prejudicado o comércio da região, que amargou queda de 30% a 40% nas vendas. É uma competição desleal, eu diria. Infelizmente, as lojas elas tomam as medidas preventivas que foram estipuladas no decreto, enquanto em frente às lojas sendo galeria ou loja de rua, nós vemos essa irregularidade. Como aglomeração nessa época de pandemia, nós não temos essa fiscalização na rua. Nós não temos. Com o aumento de casos da Covid-19, o Rio de Janeiro vai fechar as escolas e permitir que shoppings e centros comerciais fiquem abertos 24 horas por dia. Shopping de madrugada? Rapaz, seria da hora, hein? Muito maneiro. É isso mesmo. Os shoppings e centros comerciais do Rio vão poder ficar abertos 24 horas por dia. Segundo as autoridades, é para evitar as aglomerações no período de compras de Natal. A medida dividiu os cariocas. Se for para facilitar para a população, eu acho uma boa ideia, diminuindo a quantidade de gente, né? Também risco de assalto, roubo. A gente não tem vulnerável para ficar à noite também na rua para lá e para cá não, devido à segurança também. Representantes dos lojistas de shoppings não responderam se vão ampliar os horários, porque ainda avaliam os custos dessa abertura estendida. As escolas da rede municipal, por outro lado, vão voltar a fechar menos de 20 dias depois da reabertura. Na capital, a regra vale para as estaduais também. O objetivo é diminuir o movimento no transporte público. As medidas foram anunciadas após uma reunião entre o governador e o prefeito do Rio, que prometeram abrir 220 leitos na capital nos próximos 15 dias para desafogar a já saturada rede hospitalar. A ocupação já é superior a 90% nos CTIs. Nenhuma restrição para praias, bares e restaurantes. Segundo a Fiocruz, o Rio tem a maior taxa de letalidade do país. 7 em cada 100 pacientes diagnosticados com Covid acabam morrendo. O que a gente tem para frente é uma conta muito alta. Se a gente não tomar cuidado agora, essa conta vai chegar, vai ser alta, vai ser dolorosa e a gente não vai conseguir pagar. Olá, muito boa noite a todos. A gente fala ao vivo agora do Rio de Janeiro porque a Prefeitura acaba de divulgar que, nesse momento, 162 pacientes com Covid-19 aguardam na fila por uma vaga de UTI aqui no nosso estado. O governo do estado também se comprometeu a abrir novas vagas. A promessa é de 221 novos leitos até o dia 18 desse mês. E uma outra frente que começou hoje é um programa de testagem em massa da população. A capacidade é de processar 1.500 exames por dia, mas parece que faltou combinar com a população
situação, porque nesse primeiro dia as tendas ficaram bem vazias. A Secretaria de Saúde disse que houve um problema no aplicativo de marcação de exame, um problema que já teria sido solucionado. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Internada com a Covid-19, a atriz Nissete Bruno apresenta uma melhora discreta, mas o caso ainda é grave. Foi divulgado na tarde de hoje o boletim médico de Nissete Bruno, que está internada na UTI da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, com a Covid-19. Segundo o comunicado, o quadro de saúde da atriz apresentou uma discreta melhora, mas ainda é grave. Beth Goulart, uma das filhas de Nissete, tem pedido orações nas redes sociais. Nissete, de 87 anos, também é mãe de Paulo Goulart e de Bárbara Bruno, que, como a irmã, também está pedindo orações para os fãs neste momento difícil. O Agora Brasil vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias deste sábado para você. Até já! O Agora Brasil já está de volta e neste domingo, dia 6, é dia de eleição em Macapá, capital do Amapá. A votação lá que foi adiada para o dia 6 de dezembro por conta do apagão que atingiu o estado no mês passado. Nós vamos para Brasília conversar com o nosso repórter Eric Mota, que traz mais informações. Eric, boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a capital do Amapá tem 292.718 eleitores aptos a votar. E eles escolherão entre os 10 candidatos que concorrem à prefeitura, quem vencerá o pleito. Se houver um segundo turno, ele vai acontecer no próximo dia 20. Vale lembrar ainda, Sérgio, que as eleições foram adiadas por causa daquele apagão que durou 3 semanas e atingiu 13 municípios do estado. Eric, obrigado pelas suas informações. E nesta sexta e sábado a chuva causou estragos em vários pontos da cidade e do estado de São Paulo. Olha só. Presidente Prudente, a chuva forte causou alagamentos em vários pontos da cidade. O volume de água foi de 35 milímetros, o suficiente para inundar este centro comercial. A água também invadiu casas e prejudicou o trânsito. O vento também foi forte. As rajadas foram de 70 km por hora. Em Dracena, 40 minutos de chuva provocaram muitos estragos. Um córrego transbordou na cidade e um supermercado foi inundado pela enxurrada. Produtos ficaram boiando na água. Carros foram arrastados pela correnteza. Antes de encerrar o jornal, a gente tem mais notícias com a Luciana Viana sobre o acidente que matou pelo menos 17 pessoas em João Monlevade, Minas Gerais. Luciana. Eu falo ao vivo de Belo Horizonte. Em coletiva da Polícia Civil de Minas na tarde de hoje, foi informado que os 18 corpos no IML já foram necropsiados, 3 deles identificados com impressões digitais. A maioria com causa morte, politraumatismo contuso. 8 passageiros que sobreviveram já foram ouvidos pela Polícia Civil. Nas próximas semanas, a Polícia Civil vai ouvir mais testemunhas. A Polícia Civil também esclareceu a altura da queda do ônibus, 26 metros. 2 motoristas estavam no veículo. Um morreu no local e a Polícia Civil considera o outro desaparecido e não foragido. Os familiares das vítimas aqui em Belo Horizonte estão sendo levados para um albergue do SESC. E os corpos das vítimas serão levados tanto para São Paulo quanto para Natal em um avião da FAB, uma parceria da Defesa Civil de Minas Gerais com o governo federal. O Agora Brasil deste sábado termina aqui. Outras informações a qualquer momento na nossa programação. Uma boa noite para você. Aproveite bem o final de semana com muita responsabilidade. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Tchau!